Toda uma questão tecnológica importante. Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Então, que ótimo. A gente estava dizendo que a gente faz essas brincadeiras. A gente está no... Estou fazendo uma das classes com ele de hermenêutica agora. Inclusive, sou colega de classe de alguns de vocês aqui. Né? E sempre que eu mando os meus trabalhos para ele, eu assino o menor de todos os santos. Mando para ele. Agora ele me elevou a o menor de todos os apóstolos. Está ficando séria essa brincadeira aí. Apóstolo, não, mas nós seguimos o exemplo do apóstolo Paulo, como foi dito aqui e citado novamente pelo Wesley, o exemplo do apóstolo Paulo é tão importante. Falando de exemplos, ontem nós já falávamos de exemplos, né? Nós falávamos de como os tessalonicenses foram um modelo, um exemplo para as igrejas, e Paulo retrata isso escrevendo para eles, e como o exemplo deles, o modelo deles era para ser algo de influência nas outras igrejas que o apóstolo Paulo estava plantando. E hoje a gente vai continuar falando de exemplos. Exemplos são importantes. De fato, nós somos muito abençoados quando podemos ver aquilo que de Deus, ou aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos também. E aí a gente consegue entender na prática qual é a prática que Deus deseja para nós, qual é a maturidade que Deus deseja para nós, porque nós aprendemos uns com os outros. E exemplos e modelos, então, são importantes. Eu gosto muito de geografia, estava comentando com o Felipe, também ali com o Guerreiro, sobre história. Esses campos da ciência me chamam muito a atenção. E aqui vocês estão vendo que a decoração é tão bonita, né? Tem vários países. Vocês também gostam de geografia? Vocês gostam de geografia? São bons em geografia? Ontem foi falado de uma região por onde o apóstolo Paulo passou. Quem lembra qual foi a região? A Macedônia e a Acaia. Mas ali, a cidade de Tessalônica estava em que região? Na região da Macedônia. Quem aqui já ouviu falar de Alexandre o Grande? Né? Aquele conquistador, ele era um conquistador macedônio. E ali, no mapinha mundi, que talvez esteja aí na sua cabeça, cada um deve ter uma forma um pouco diferente de desenhar o mapa na mente, né? Mas ali é aquela região que está um pouquinho a norte da Grécia. Né? Aquilo ali já foi um império, né? E depois reduziu-se ali. Hoje existe ainda a Macedônia do Norte, né? Mas aquela região já foi um império. E foi para aquela região que o apóstolo Paulo foi na sua segunda viagem missionária, acompanhado de Timóteo também, etc. Está tudo aí registrado em Atos, nos capítulos 16 e 17, que talvez a gente consiga ler alguns desses versículos só para dar uma refrescada de como isso aconteceu. Eu gosto de ler as cartas do apóstolo Paulo e fazer essas incursões ali dentro de Atos para ver como é que foi o tempo que ele teve naquelas igrejas. Então, quando ele escreveu aos Tessalonicenses, volta lá em Atos e dá uma olhada como foi o tempo dele lá. E aí, quando ele foi entre os filipenses, como é que foi o tempo dele lá, o que aconteceu lá. Faz todo sentido fazer esse tipo de análise, e é muito interessante quando a gente encontra essas conexões entre Atos, as viagens do apóstolo e depois os ensinamentos que ele escreve nas cartas dele. Né? Agora, o exemplo de ontem na Macedônia foi dos Tessalonicenses. Na mesma região da Macedônia, Paulo foi a uma cidade chamada Filipos. Filipos. Está na mesma região, é na Macedônia. De fato, foi a primeira cidade daquela região que ele foi. E a cidade de Filipos, os filipenses, Paulo foi para lá, para essa região da Macedônia, depois de ter recebido uma revelação de Deus, e ele, como apóstolo, tinha essa prerrogativa. Deus disse, não é para seguir para aquele lado, não. Vem para esse lado aqui, tem gente ali, e eu quero que você vá para essa região. Então, falando de exemplos hoje, eu acho que eu vou fazer um gancho no que o Paulo falou ontem,
e incluir um pouquinho mais de informação, de exemplos que a gente pode ter, não só da igreja de Tessalônica, que já foi maravilhoso ver o testemunho deles ontem, mas ver também de Filipos e de uma outra igreja, lá da Macedônia, que nos inspirou lá no Paraguai para dar o nome da nossa igreja lá. Quem sabe como é o nome da igreja? Igreja Bíblica Bereana. Aliás, aproveito aqui para fazer um parêntese e trazer saudações da nossa igreja lá em Presidente Franco, no Paraguai, que deve estar se reunindo aí amanhã, né? Pela manhã, mas eu trago aqui em nome da igreja um abraço caloroso para vocês lá do Paraguai. Então nós temos 3 igrejas na região da Macedônia que são citadas na Bíblia, que é a igreja dos Filipenses, a igreja dos Tessalonicenses e a igreja dos Bereanos. Então você tem ali em Atos, no capítulo 16, Paulo recebe a visão, passa a Macedônia e ele chega na cidade de Filipos. Coisas acontecem ali. Ele sai da cidade de Filipos e vai para a segunda cidade da Macedônia, que é Tessalônica. Coisas acontecem ali, e nós ouvimos ontem sobre muito do que aconteceu. Depois ele sai de Tessalônica e ele vai para uma outra cidade, que é a cidade de Bereia. Essas 3 cidades têm algumas coisas para nos ensinar hoje, e alguns exemplos para nos passar. Mas eu gostaria já de pular direto para a carta aos Filipenses, que aí a gente vai ver um pouco de como se dava esse exemplo dos filipenses, que pode ser para nós um exemplo importante sobre como ser uma igreja missionária. Podem abrir lá em Filipenses. Enquanto vocês abrem lá em Filipenses, deixa eu fazer uma pergunta. Quem se lembra do exemplo dos Tessalonicenses de ontem? Quem pode dizer assim, não, os Tessalonicenses foram um exemplo nisso? Olha que o pastor Paulo pregou foi ontem à noite, não faz muito tempo. O modo de agir, né? Eles abandonaram os ídolos, né? Foram a Cristo, ao Deus verdadeiro. Né? Em 3 elementos, né, no versículo que Paulo citou lá, que eles eram padrão, que eles eram modelo. Que também tem a ver com um outro versículo lá em Coríntios, de 3 coisas importantes na vida do crente dessa dispensação: fé, esperança e amor, né? Não é isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 13? Agora, pois, estão esses 3: a fé, a esperança e o amor. Eu acho que eu vou ter que dar um pulinho lá em Tessalonicenses para lembrar vocês. Capítulo 1 de Tessalonicenses. Veja o versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Né? Essas 3 coisas eram o modelo ali, o exemplo dos Tessalonicenses. Mas na prática, o que eles fizeram? O que essa fé operosa, esse amor abnegado e essa firmeza da esperança, como isso se traduzia lá? Qual era o modelo, qual era o exemplo deles? A fé foi compartilhada. Né? Paulo chegava na Macedônia e, os Tessalonicenses já deram testemunho de como foi transformadora a presença de Paulo entre eles e de como eles se voltaram dos ídolos ao verdadeiro Deus. Né? E de como eles faziam aquilo de forma abnegada, com amor. Não era com raiva, não era como uma guerra, eles não estavam brigando lá, olha, vocês, seus tontos, vocês estão entendendo tudo errado. Não, com amor. E firmes na esperança, porque apesar das dificuldades da perseguição, eles se mantinham firmes. Esse foi um exemplo importante de uma igreja missionária. Foi falado também da missão de Deus. A gente vai falar mais o Andy sobre isso também hoje à noite. Estou ansioso para ouvir
mas hoje à noite também. Mas a missão de Deus é a missão da igreja, e a missão da igreja é a minha missão. Eu acho que isso é uma coisa tão importante que a gente precisa interiorizar. Porque muitas vezes, e eu cresci numa igreja, né, evangélica, desde pequenininho, tentando entender os conceitos, meus pais colocando ali na minha cabeça, mas levou tempo para eu entender que a missão de Deus é a missão da igreja, e a missão da igreja é a minha missão. Você já entendeu isso? Ou a gente ainda se esconde, né? A missão da igreja é a missão de todos, e todos são todos menos eu. Né? Isso pode acontecer. Bom, vamos ver o modelo, então, dos filipenses essa manhã. Agora sim, Filipenses capítulo 1. Vamos ler o capítulo 1 também, e vamos ler até o versículo 7. Filipenses capítulo 1, versículos de 1 a 7. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que foi a apresentação dele, introdução na carta. Depois nós temos o versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Aqui tem algumas coisas interessantes dos filipenses que Paulo faz. E eu acho que tem algo de Paulo em Paulo, né? Porque vocês viram como Paulo me recebeu aqui, né? Eu dou graças a Deus. Né? Ele fala tão bem do seu companheiro aqui, tão pequeno companheiro, tão simples, o menor de todos, mas ele fala tão bem. Paulo está fazendo um carinho aqui, não está? Ele está usando palavras carinhosas para se referir aos filipenses. Não era só porque ele queria competir com o Paulo, mas era porque, de fato, era genuína o sentimento do apóstolo Paulo com aqueles irmãos daquela cidade. Ele dizia que dá graças a Deus, versículo 3, por tudo que ele se lembrava de haver estado com eles. E antes que a gente possa avançar aqui sobre tudo que ele se lembrava, a gente precisa, talvez, fazer aquilo que eu mencionei um pouco atrás, voltar lá em Atos, para ver algumas coisas que Paulo se lembrava ao escrever essa carta. Que coisas eram essas? Que eventos haviam sido esses? Que aconteceram em Filipos e que Paulo se lembrava dando graças a Deus entre eles. Então, se você deixar o seu dedo aí, porque a gente ainda vai voltar, vamos dar um pulinho lá em Atos 16. Atos 16. Ali no versículo 6 até o versículo 10, conta sobre como a visão veio a Paulo, né, dizendo para ele passar até a Macedônia, e então Paulo decide fazer um pequeno desvio da sua rota planejada. Ele vai e ele chega em Filipos, no versículo 12, 11 e 12, diz assim, Atos 16, 11 e 12. Começa ali dizendo assim, tendo, pois, navegado de Troade, partimos em direitura a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. E nessa cidade permanecemos alguns dias. O que acontece logo em seguida é que ele conhece uma mulher.
que estava fazendo algumas orações próximo ao rio, né? Versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor abriu o coração, ou lhe abriu o coração, para entender ou atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. A primeira coisa que aconteceu lá em Filipos, e que certamente estava na memória do apóstolo, é que houve receptividade do Evangelho. Lídia, a primeira que nós temos registrado aqui, que recebeu o Evangelho, e não só recebeu e foi embora, mas imediatamente aquela fé que ela aprendeu foi transformada em ações, uma fé operosa, não é parecido com os Tessalonicenses, né? Ela disse: se você julga que está correto isso, né, que eu entendi tudo isso, então venha e fique na minha casa. Começa assim a igreja de Filipos, com uma mulher, vendedora de púrpura, que agora está hospedando o apóstolo e Timóteo na casa dela. Assim como Paulo está hospedando essa linda conferência aqui na sua casa, né? Houve salvação, houve hospitalidade, houve uma aceitação. Depois disso, no versículo 16, diz que, indo para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, e ela, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela clamava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, o Espírito, na mesma hora, saiu. Que alívio! Ela não estava mentindo, né? Mas ela estava fazendo aquilo por poder de um Espírito, chamando a atenção ou tirando a atenção da verdadeira mensagem que Paulo estava fazendo, estava trazendo. Então era um empecilho para o Evangelho. Ela dava grande lucro aos seus senhores. E Paulo, indignado com aquela situação, depois de suportar dias, diz: já chega. Não é que ela está mentindo, não. Né? Mas isso está errado. O Espírito retire-se dela, o Espírito saiu dela, mas ele causou uma confusão enorme na cidade por causa disso. Porque quem ganhava dinheiro com ela, já não ganhava mais. E o dinheiro sempre causa problema, né? Embora alguns digam que é a solução dos problemas. Será? Bom, nesse momento aqui, não solucionou não, causou. Porque aqueles homens, os senhores, versículo 19, vendo que se desfizera a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas, os levaram à praça, à presença de autoridades, levando-os aos pretores. Disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. E aí a multidão se levantou, unida contra eles, e os pretores, rasgando as vestes deles, mandaram açoitá-los com varas. Está parecendo que Paulo dizer que ele lembra com muita alegria do tempo dele em Filipenses, está complicado, né? O que está acontecendo? Paulo está lembrando de que lá ele foi açoitado. Depois de darem muitos açoites, é assim que está na sua Bíblia, muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. E recebendo essa ordem, levou-os para o cárcere interior e os prendeu os pés no tronco. Essa é a forma de prender os prisioneiros de alta periculosidade. É a forma de levar eles para o mais fundo do calabouço, amarrar os pés para que eles não possam sair, mesmo já estando trancados numa cela, amarrar os seus pés no tronco. Então Paulo tem algumas lembranças estranhas dos filipenses, né?
Ele esteve lá em Filipos e ele conheceu Lídia, pregou para uma mulher adivinhadora, ou seja, expulsou um espírito de uma mulher adivinhadora, foi açoitado, apanhou, foi preso, posto seus pés no tronco. Ainda não está fazendo sentido Paulo dizer que ele lembra com alegria do tempo dele lá. Por volta da meia-noite, é como segue o versículo 25, Paulo e Silas estavam orando e estavam cantando louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão, diz o quê? Escutavam. Interessante, né? O que vai acontecer depois aqui? Eu vou tentar avançar um pouquinho para a gente ser mais fiel também ao tempo, mas o que acontece aqui é uma coisa maravilhosa. Acontece um terremoto. As celas se abrem. Todos estão livres, prontinhos para sair correndo. Mas sabe o que acontece? Ninguém vai embora. Todo mundo fica. O carcereiro está pronto para tirar a própria vida, porque ele sabe que ele vai ter que pagar com a vida pela responsabilidade dele. Está pronto para se suicidar, porque ele diz, é melhor eu me mate, porque senão vão me fazer pior. Nas mãos dos romanos eles vão me fazer pior. É melhor eu tirar minha própria vida. Paulo vai e diz, nee, interrompe ele, fala, não faz isso não, está todo mundo aqui. Olha só que interessante. As pessoas não foram embora, né? Aqueles que estavam ouvindo, mesmo assim, com as cadeias abertas, não foram embora. O carcereiro, então, diz, o que eu posso fazer para ser salvo? Agora, essa pergunta do carcereiro é interessante, porque Paulo estava fazendo o que mesmo? Ele cantava louvores, fazendo com que os outros escutassem. Talvez aquele carcereiro ouvia as orações, talvez aquele carcereiro ouvia o evangelho através da pregação do apóstolo Paulo ali dentro daquele lugar. Talvez ele entendeu que ele fosse pecador, mas com certeza ele sabia que ele precisava de uma salvação. Então ele pergunta, senhores, que devo fazer para que seja salvo? E a resposta do apóstolo foi, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Importante dizer que quando ele diz tu e a tua casa, não é que um crê e toda a casa crê, ele está dizendo, faz isso tu e a tua casa. Crê tu e crê a tua casa. Leva isso para o seio do teu lar. E é o que acontece, eles pregam o evangelho para o carcereiro leva eles para casa e eles creem. Nasceu a igreja de Filipos. Ó. Essa é uma lembrança agradável, não é? Quem foi ela? Qual foi a lembrança? Lídia, não é? E o carcereiro e sua família. Uma igreja nasceu. A gente pensa às vezes em igreja como algo tão grandioso, né? Um prédio enorme. Não, a igreja dos filipenses nasceu com aquelas duas famílias, Lídia, aquela mulher, e a família do carcereiro. Paulo precisou sair de Filipos, mas ele recordava com alegria, fazendo súplicas por aqueles irmãos lá em Filipos. Mas o versículo 5 diz outra coisa interessante. Voltando para Filipenses, ele diz assim, ó, pela vossa cooperação no Evangelho. Alguém tem uma versão diferente da minha, quando você lê na sua Bíblia aí, está diferente? Pela vossa cooperação no Evangelho. Essa palavra cooperação é 1:5. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Olha só que interessante, a maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho. Né? Aqui na minha versão traduz como cooperação. Interessante que no grego está uma palavra que nós conhecemos bem também, que é koinonia. Qual é a palavra koinonia mesmo? O que significa koinonia? Aquilo que a gente estava tendo ontem, quando terminou a mensagem, Paulo disse, vamos ter comunhão.
Vamos ter comunhão. E a comunhão foi gostosa, que ainda teve bolo, né? E cantaram parabéns para mim. Foi ótima a comunhão. Eu amei aquela comunhão, né? Quem comeu o bolinho, estava gostoso. Comunhão, koinonia. Interessante que a gente pensa na ideia de koinonia, de estar juntos, de passar tempos juntos e estar no mesmo lugar, né? Mas Paulo está falando de uma koinonia um pouco diferente. Em que sentido se dava essa koinonia no Evangelho? Né? E eu gostei da versão que a Lili leu. Lili, você pode ler de novo o versículo 5? Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. A maneira como vocês participaram na proclamação do Evangelho. Esse era o ministério do apóstolo Paulo, levar o Evangelho para todas aquelas cidades, mas os filipenses, de alguma forma, cooperavam, participavam com ele, tinham comunhão com ele, ainda à distância, porque não viajavam com ele. Então, como é que se dava essa cooperação? Vamos ver o versículo 7, que diz ali: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois, de novo, participantes da graça comigo. De que graça ele está falando? Da graça da salvação? Será que é isso que ele quer dizer? Que eles são participantes da graça da salvação com ele? Mas não faz sentido que ele esteja falando da propagação do Evangelho aqui. Na realidade, Efésios capítulo 3, versículo 8, vai nos mostrar o sentido da graça que ele está usando aqui. Efésios 3, 8, que é o versículo que eu cito para o pastor Paul toda vez que eu escrevo um e-mail para ele. O que diz ali? 3:8, Efésios 3:8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Né? Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a graça que foi concedida a ele, né, foi o privilégio de haver sido escolhido para levar essa mensagem aos gentios. Essa é a graça da qual os filipenses são participantes, são cooperadores. Diz, vocês são participantes da graça comigo. Eu tive uma graça de levar esse evangelho adiante, o Senhor me deu. Eu não sou digno, o Senhor me entregou. Mas vocês são participantes dessa graça comigo. Filipenses 1:7. Agora, como é que os filipenses faziam isso? E de que maneira os filipenses podem ser um exemplo para nós? Aí a gente vai ter que saltar dentro da carta aos filipenses, lá para o capítulo 4. Vamos dar uma olhadinha? No versículo 10. E essa é uma porção maravilhosa da carta aos filipenses. Versículo 10 diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, e os filipenses tinham uma boa lembrança disso, porque ele foi humilhado lá, né? Como sei também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É um versículo muitas vezes tirado de contexto, não é verdade? Colocado na camiseta de time de futebol, quase assim, né? Vamos, gente, que tudo posso.
tudo posso naquilo que Deus nos fortalece, vamos lá, vamos ganhar essa... Não é esse o sentido, né? Paulo está mostrando que mesmo em meio à escassez, fome, desonras, humilhações, ele pode passar por essas coisas porque ele sabe onde está a força dele, de onde vem a força dele. É Cristo. Então, tanto faz estando em escassez ou fartura, ele pode todas as coisas porque Cristo é quem fortalece ele. Mas ele não rouba dos filipenses uma glória, porque ele diz no versículo 14, olha só, todavia, vocês fizeram bem, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando eu parti da Macedônia, escutem bem isso, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, a não ser unicamente vocês. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Lembram? Quando ele saiu de Filipos, para onde ele foi? Para Tessalônica. E as coisas também não andaram muito bem por lá, não foi? Ele ficou lá por 3 sábados pregando nas sinagogas e depois foi perseguido também. Teve que praticamente fugir da cidade para que a perseguição não o consumisse lá, né? Mas desde que estava lá em Tessalônica, ofertas vieram dos filipenses para eles. Ofertas, dar e receber. E Paulo está dizendo que essas é a forma que os filipenses encontraram de ser participantes da graça do Evangelho com ele. Aí eu estava olhando aqui, ó. Quem colocou isso aqui foi um gênio, viu? Ó, né? Quem olhou isso aqui? Vocês viram isso aqui? Né? Vocês olharam que são setinhas que estão apontando para a palavra missões aqui? E tem várias formas de se envolver com as missões. E aqui, traduzindo. Aí nós temos os irmãos que estão trabalhando com isso aqui, né? Fazendo traduções, porque o mundo precisa saber a mensagem em outros idiomas e é necessária traduções. Inclusive a Bíblia está sendo traduzida nesse momento para outros idiomas que ainda não foi. O que mais? Indo. Alguém pode acompanhar. Vocês lembram que Paulo estava acompanhado quando ele foi para Macedônia? Quem estava com ele? Timóteo. Estava acompanhado. Alguém pode ir. Isso é uma forma de ajudar. Ensinar. Aquele que vai, ele vai para levar a mensagem, ele precisa ensinar. Anunciando. Que eu acho que vai de mão com o ensinando também, não é? Mas eu acho que ensinando tem uma forma toda especial de explicar melhor a doutrina e anunciar uma questão de mais evangelizar, né? E aqui, ó, esse aqui, contribuindo, né? Orando também, orando. Tudo isso são formas de se envolver com as missões. Mas os filipenses, eles tinham o exemplo de contribuir com a missão. Eles levantavam ofertas para fazer missões, para mandar para o apóstolo Paulo. Agora, eu queria ver outro versículo com vocês que fala sobre a forma de fazer isso. Se vocês querem me acompanhar em 2 Coríntios, para que vocês vejam que os macedônios se tornaram um exemplo para as igrejas, Paulo vai mencionar isso aos coríntios, ele vai mencionar as igrejas da Macedônia. Dá uma olhadinha no capítulo 8, versículo 1 em diante. Do 1 ao 4 a gente vai ler, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Olha só como Paulo está dizendo aqui. Ele falou da graça de proclamar o Evangelho. Não estamos falando da graça da salvação, que também é uma graça. Mas ele recebeu de Deus a graça de ir anunciar as boas novas.
E aqui ele está dizendo que as igrejas da Macedônia receberam de Deus uma graça. E qual era essa graça? Vamos ver. Versículo 2. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Quanto é ser generoso? É 10 reais, é 50 reais, é 100 reais? Não, tem isso aqui, né? É o coração, é a motivação, é o desejo dos irmãos de cooperar. Não está falando de valores aqui. Está falando do fruto que produz dentro do coração deles. Veja só, versículo 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, rogando, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Então não é que foi Paulo lá dizer para os macedônios, pessoal, chegou a hora, vamos passar a coleta aqui, traz a cestinha, traz o gasofilácio, está na hora, quanto é que você tem no bolso aí? Bota, né? Não pega a tua nota, não tira o escorpião do bolso, irmão, né? Coloca a tua nota grande, derrama aí, porque Deus vai... Isso não aconteceu lá, né? O que aconteceu? Foi o contrário disso. Os macedônios estavam dizendo, Paulo, por favor, deixa a gente cooperar. Deixa a gente ajudar. E provavelmente Paulo fez citar aqui que eles não eram pessoas de muito dinheiro, de sua pobreza. Sobreabundaram em generosidade. Superabundou em riqueza de generosidade. E eles rogaram, e Paulo faz dizer, pediram e rogaram muito. Pela oportunidade, pela graça de poder assistir aos santos. E eles estavam levantando ofertas que iam ser levadas para Jerusalém. Os irmãos lá em Jerusalém estavam passando por dificuldades. Acredito que o princípio que nós podemos aprender dos filipenses aqui é o princípio da generosidade e da participação em missões através da contribuição. Vejam, nós hoje, minha família, nós somos missionários no Paraguai há 5 anos. Né? E tem pessoas que apoiam o nosso trabalho, que estão fielmente mandando para nós contribuições. Né? Nós estamos lá e, graças a Deus, o pão nunca nos faltou e podemos dizer que se não fossem essas pessoas, nós não poderíamos estar fazendo a obra que estamos fazendo lá. O apóstolo Paulo estava dizendo, eu não estou aqui pedindo e não é por obrigação, vocês não precisam fazer isso, mas olhem o exemplo dos macedônios. Eles quiseram e eles fizeram e essa é a forma de fazer. Esse é o modelo. Uma igreja missionária não pode pensar em si apenas. E eu acredito que hoje nós temos esse problema nas igrejas evangélicas em geral. Vocês sabem qual é a porcentagem? Segundo uma fonte, eu não posso garantir tanto assim a fonte na internet, chama-se da Joshua Project. Né? Eles são uma agência internacional de missões, eles trazem alguns dados interessantes, mas eu acho que pode servir de base para a gente discutir um pouquinho essa manhã. Vocês sabem qual é a porcentagem que é destinada das ofertas da igreja, e essa é a igreja americana, certo? A igreja, esses dados são dos Estados Unidos. Destinada a missões, dos 100% das coletas das igrejas, se a gente pudesse imaginar isso como uma pizza, né? Qual é a porcentagem, qual é o tamanho da fatia que as igrejas
evangélicas em geral têm destinado para missões? Vocês têm ideia do tamanho dessa fatia? Segundo o projeto Joshua, 1%. 1% das ofertas das igrejas é o que hoje é destinado para missões. E Deus faz muito com 1%. Mas é chocante, não é? Porque quando nós pensamos no propósito da igreja, de se envolver com missões, nos faz pensar que uma fatia um pouco maior do que isso deveria estar sendo enviada ou destinada para missões, para que mais pudessem estar indo e levando a mensagem adiante. E aqui fica o exemplo dos filipenses para nós. Agora, o exemplo das igrejas da Macedônia é maravilhoso, e faltou citar um, que é o exemplo dos bereanos. Vamos voltar lá em Atos? Eu vou saltar ali no capítulo 17, a parte em que menciona os Tessalonicenses, porque já falamos deles ontem. Mas vamos ali no versículo 10. Só lembrem-se disso, né? Paulo foi a Filipos, de Filipos ele vai a Tessalônica, de Tessalônica ele vai a Bereia. E essas 3 cidades estão na região da Macedônia. E aí no versículo 10 diz assim: logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. E ali chegados se dirigiram à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras. Algumas vezes... Não, está escrito assim na sua Bíblia aí? Todos os dias. Era uma prática deles. Examinavam todos os dias. Não era, às vezes Paulo vai dizer alguma coisa e eu vou olhar, às vezes ele vai dizer eu não vou olhar, não. Todos os dias. Para ver se as coisas eram de fato assim. E olha o que diz o versículo 12. Com isso, está assim na sua Bíblia, começa assim. Muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Nascia a igreja bereana, né? A igreja dos bereanos. Com isso, né? Recebendo a palavra com uma nobreza, que Paulo diz assim, eles eram mais nobres, viu? E os de Tessalônica receberam também. Mas os de Bereia tinham algo a mais. Eles tinham um crivo ali, eles tinham um desejo de saber se aquilo estava de acordo com as Escrituras. Não é isso também para nós um modelo? Paulo vai falar em outras porções das Escrituras que nós devemos fazer abundar a palavra de Deus em nós. E os de Bereia faziam exatamente isso. Então nós temos 3 maravilhosos exemplos das igrejas da Macedônia aqui. Quais foram as 3 igrejas que nós vimos? A igreja de Tessalônica, a igreja dos Fi e a igreja dos bereanos, todos os 3 na Macedônia. A igreja, o exemplo dos filipenses, eles eram doadores generosos e eles eram amáveis anfitriões, se a gente puder usar o exemplo da Lídia, né? Depois nós temos o exemplo dos Tessalonicenses, que faziam o quê? Eles disseminavam a fé. E eles eram perseverantes na esperança. E nós temos o exemplo dos bereanos. Eles eram ávidos estudantes das Escrituras. Então, 3 exemplos importantes, se nós queremos fazer com que as nossas igrejas, ou a nossa igreja aqui em São Paulo, no Paraguai, onde quer que estejamos, o corpo de Cristo, precisa seguir esse exemplo. Qual é o exemplo? Disseminadores da fé. Aonde os tessalonicenses entram aqui?
Aonde eles entram aqui? Os Tessalonicenses. Os Tessalonicenses estavam fazendo o quê? Eles estavam anunciando, não estavam? Eles estavam. Depois, os filipenses, onde é que eles estavam aqui? Eles estavam contribuindo. Tinha alguém traduzindo lá? Ainda não, né? Não era necessário ainda. E onde estavam os bereanos? Eu acho que sim, não é? Eles sabiam, não? Eles sabiam, eles estavam examinando as Escrituras, eles estavam conferindo para ver se as coisas eram assim. Uma igreja missionária deve ter essas marcas. É uma igreja que participa do Evangelho. É uma igreja que pensa para fora, para além desse momento aqui, porque outros ainda precisam saber. Amém? Amém. Essa será a mensagem que eu gostaria de trazer hoje. Vamos orar? Pai Celestial, eu quero agradecer a Ti por Tua palavra e pelo ensinamento que ela nos traz. E eu quero orar, Senhor, pelo corpo Teu, corpo de Cristo, Tua igreja aqui nessa terra. Eu oro para que nós possamos interiorizar esses exemplos, Senhor, e crescer e amadurecer como igreja, mas individualmente, entendendo a missão que o Senhor nos tem dado. A missão de levar ao pecador a mensagem da graça, que salva o pecador, que leva, que transforma aquele que estava na escuridão do pecado e da ignorância para uma vida plena e uma vida nova na eternidade contigo, Senhor. Enquanto isso, há tantos que estão deturpando essa verdade, há tantos que estão torcendo e fazendo com que as pessoas não vejam a glória de Cristo, fazendo exatamente o que o inimigo tem trabalhado por fazer. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê a força, a perseverança dos Tessalonicenses para anunciar as boas novas. Permite-nos enxergar as portas, as oportunidades para anunciar, para que as outras pessoas tomem conhecimento e que o testemunho que levemos possa ser um testemunho genuíno do que o Senhor está fazendo nas nossas próprias vidas, como foi com os Tessalonicenses. Eu oro, Senhor, para que o desejo de compartilhar não seja apenas um desejo de compartilhar experiências, mas um desejo de compartilhar quem verdadeiramente Tu és, e que assim o exemplo dos bereanos possa se interiorizar em nós também, para que a gente saiba exatamente o que compartilhar a partir da Tua palavra, conforme diz a Tua palavra que o Evangelho é que o Senhor veio para morrer pelos nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia, segundo as Escrituras, Senhor. Dá-nos essa sede e o desejo de entender, para saber o que compartilhar. E também, Senhor, pedimos que possamos interiorizar o exemplo dos filipenses, que eram pessoas que sabiam como contribuir e eram generosas e participavam com o apóstolo. Senhor, Tu tens dado à Tua igreja os recursos necessários. Ajuda-nos a entender e encontrar formas de também participar dessa maneira, para fazer com que outros que estão em outras partes e mais longe possam cada dia mais levar adiante a Tua mensagem, Senhor. Oramos e assim pedimos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.